Aqui pessoal, tudo bem? Então vou mostrar para vocês como utilizar aqui o Tinkercad, que pode ser um circuito, né, um meio de você testar aí as suas práticas em circuitos elétricos aí, né, na parte de eletricidade, tá? Então para quem está começando, é necessário primeiro criar uma conta. Essa conta aqui é gratuita, então você vem aqui, ó, inscrever-se, né? E aqui em inscrever-se, você pode usar aqui, ó, criar uma conta pessoal, tá? Entrar com e-mail. Aí você vai colocar aqui, né? Brasil, a data sua de aniversário. Deixa eu só simular aqui, ó. Né? Como é que seria aqui, ó? Brasil. Aí você põe aqui, sei lá, janeiro, dia 1. E aqui você põe um ano aqui, né? Vou colocar um ano qualquer aqui. Avançar. Né? Aí você vai colocar aqui a conta do seu e-mail e uma senha, né? Você vai criar uma senha. Aí você começa a ter acesso ao Tinkercad, tá ok? Depois que você criou a sua conta, aí você vem aqui, fazer login, né? Depois que você já criou o e-mail, coloca um e-mail seu, porém uma senha nova, né? Uma senha de usuário do Tinkercad. Aí você vem aqui, né? Fazer o login, né? Conta pessoal, tá? Aí e-mail, no caso eu usei o e-mail, você poderia ter usado uma conta do Google, eu usei um e-mail meu, né? Aí você põe o seu e-mail, isso aqui é o meu e-mail pessoal, tá? Aí você dá avançar e aí coloca a sua senha. No meu caso, né, eu sempre permito que ele mande para mim uma mensagem para que eu possa confirmar, né? Isso aqui evita que você tenha alguém querendo entrar na sua senha. Então, como eu cadastrei o meu telefone, ele sempre manda um número para mim colocar, né, que só você, usuário, que vai saber qual é. Aí confirmou, você consegue entrar, né? Aí beleza, né? Aqui é minha conta, né? Então eu costumo vir aqui, ó, projetos, né? Aí no nosso caso, nós vamos trabalhar, você tem várias opções aqui que você pode explorar depois. No nosso caso eu vou usar aqui circuitos, tá? No meu aqui aparece já circuitos que eu fiz, né? Eu tenho vários projetos aqui que eu já trabalhei. Então vocês podem criar projetos, também é possível você copiar o projeto, né? E você poder estar acompanhando o que outras pessoas fazem e aprendendo com isso. Então, como você vai criar um projeto novo, aí você põe aqui, ó, criar, né? Mais criar, né? O que eu quero criar? Um circuito. Aí você vai criar um circuito do zero, né? Então, você tem o circuito aqui do zero e aqui, ó, do lado você tem as opções de componentes. Aqui no caso está numa versão básica. Se você pegar a versão de todos completa, todos os componentes elétricos que o Tinkercad consegue trabalhar, né? Desde microcontrolador, display, LCD, baterias, tá? Tem alguns microcontroladores além do Arduino, fonte de alimentação e medidores, né? Nós temos aqui multímetros e osciloscópio e alguns componentes discretos, né? Como transistor, reguladores, CI de circuitos digitais, né? Nos próximos semestres vocês vão ter aí a parte de circuito digital, você tem aqui alguns componentes, então tem vários componentes para a gente trabalhar. No nosso caso aqui hoje, né, eu vou usar apenas um multímetro, tá? Nesse caso aqui, ó, esse instrumento a gente pode usar para medir o que? Corrente, tensão e resistência, tá? E no nosso caso aqui, como nós estamos começando na eletricidade, você pode usar alguns resistores para fazer essas medições. Então aqui é bem simples, ó. Quando é resistor aqui, você vai digitar aqui qual resistor você quer e aqui a unidade, 100 ohms, quilo ohms, mega ohms. Então, por exemplo, aqui, ó, quando você clica no componente, você tem aqui, ó, tem 1 quilo ohms. Se eu colocar aqui 10, ó, eu vou dar um zoom aqui só para vocês observarem, ó. Tá vendo? Quando eu ponho aqui o valor do resistor, se eu ponho aqui 22, ó, 22 quilo ohms, ele já põe aqui para você as cores proporcional, usando aí o que nós aprendemos com o código de cor, tá? 2.2, que é 2.200 ohms, ó, vermelho, 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 e assim por diante, tá vendo? Se eu ponho aqui 680 ohms, aqui está em quilo ohms, se eu quiser pôr em ohms, eu ponho aqui, ó, 680, então azul, cinza e marrom, tá vendo?
ele sempre coloca uma tolerância aqui, ó, de 5%, né? Mas na verdade ele dá o valor exato. Para você confirmar, por exemplo, nós vamos fazer aqui usando o nosso multímetro na escala de resistência, tá? Então tá aqui, eu pus na escala de resistência, ele já muda aqui para o R, né? Aqui, ó, se eu clicar aqui no componente, eu consigo até virar ele, tá? Você consegue movimentar ele, tá? Como é que eu faço aqui? Para mim poder ligar, aqui, ó, tá vendo? Você escolhe qual a cor do fio que você quer, ó, cor do fio, tá? Se você quiser deixar em verde, tudo bem, tá? Aqui no caso, como o resistor não tem polaridade, eu vou deixar no verde mesmo. Então você clica aqui, ó, aí você faz a ligação, chega até o componente que você quer, tá? Aí aqui desse lado, ó, faça a mesma coisa. Aí, tá vendo? Vamos supor que eu não soubesse o valor desse resistor. Como é que eu faço para ler? Eu venho aqui, ó, iniciar simulação. Ao iniciar simulação, ele vai pôr o circuito em funcionamento. Como eu estou com o meu medidor aqui na escala de resistência, ele vai medir a resistência do componente, ó. Iniciar simulação. Olha lá, tá vendo? 680 ohms, tá? Aí você dá um parar. Ah, eu quero pegar outros componentes. Você pode pegar daqui direto, ou você pode clicar nesse aqui, dar um Ctrl C e Ctrl V. A vantagem de você fazer isso, Ctrl C, Ctrl V, é que ele já vai trazer o resistor com o mesmo valor que você já colocou e na posição que você já tinha colocado. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu quisesse ligar 4 componentes, tá? Eu posso ligar aqui direto, né? Se eu quiser fazer assim, ó, clico aqui, ó, só chegar aqui próximo, aqui na hora que aparecer a conexão vermelha, ó, ele conecta, tá vendo? Então vamos supor que eu quisesse ligar em paralelo, ó, tá? Ó. Então eu liguei aqui, agora eu vou ligar o outro lado também, para que ele fique em paralelo. Ó. Liguei aqui. Você pode fazer desse jeito. Então aqui eu tenho 4 resistores de mesmo valor, né? Então se eu pegar aqui, ó, né, vamos só lembrar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 680 ohms. Em paralelo é a mesma coisa que eu dividir por 4. Então se eu dividir por 4 aqui, ó lá. Então a associação aqui em paralelo dá 170 ohms. Vamos verificar? Então se eu der aqui um iniciar a simulação, ele vai medir a associação desses 4 resistores em paralelos. Olha lá, tá vendo? Então ele mede e você consegue verificar, tá? Eu posso usar dessa forma, por exemplo, tá? Deixa eu dar um parar aqui, ou posso usar o protoboard. Aqui ele tem um protoboard, ó. Vamos descer aqui, ó. Ele tem aqui o protoboard. Aqui, tá vendo? Eu tenho vários protoboards. Tem o maior, eu vou pegar o menorzinho, ó. Esse aqui é o mini. Então eu vou pegar o mini. O mini é esse menorzinho, tá? O maior ele vai ficar muito grande aqui. Então aqui, ó, a gente já consegue, por exemplo, verificar quais são as trilhas que estão conectadas, tá vendo? Ah, se eu quiser usar o maior, ó, deixa eu pegar aqui o maior aqui embaixo, ó. Cliquei, ó, o maior é bem grandão, tá vendo? Então só para você ter uma ideia, ó, se você quiser ver como que tá as conexões, ó, na hora que eu passo o mouse, ó, tá vendo? Ele já mostra o que está interligando, ó. Então você vê que toda essa linha aqui na horizontal está interligada. E aqui no caso aqui essas linhas de 5 em 5, ó, na vertical. Então aqui é até bom que a gente treina e lembra como que é as conexões do protoboard real, tá? No caso aqui do protoboard menorzinho, ele só não tem essa trilha horizontal aqui, só tem as verticais aqui. Vamos usar essa pequenininha mesmo, então eu vou apagar isso aqui, tá? E vou deixar só esse protoboard pequeno, porque eu quero fazer ligações pequenas. Então, por exemplo, vamos supor que eu pegue esse resistor aqui, Ctrl C, Ctrl V, né? Ó, se eu conectar aqui, ó, esse terminal, ele está conectado aqui, tá vendo? Ó? E esse terminal está conectado aqui. Se eu quiser fazer uma associação em série, eu posso fazer pelo protoboard também, tá? Ó, aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, está conectado esses dois terminais, tá vendo? Ó? Se eu dar um outro Ctrl V, ó, outra associação em série. Então aqui é bom que já está ligando para você, tá? Se tiver distante, por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui e eu preciso interligar esse terminal com esse. É só você vir aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então eu estou conectando esse terminal aqui a esse aqui. Tá? Então se eu quiser medir a série desses 4 resistores aqui, por exemplo, né,
Eu posso pegar, vamos pegar um outro multímetro aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá? Ele copia na escala já de resistência. Então eu vou colocar, por exemplo, esse aqui, ó, eu vou colocar numa extremidade dos resistores, que é esse aqui, ó. Ó, posso trazer aqui, tá vendo? Ó. E o outro eu vou ligar na outra extremidade, que é, qual que é a extremidade? Essa daqui, ó. Tá? Então aqui, se você perceber, ó, ele está vindo por aqui, passando por esse ponto, passando por esse, interligado nesse fio e ligado aqui. E aqui eu estou fazendo a série. Bem, em série eu tenho 4 resistores iguais aqui no caso, então seria 640, 680, né? 680 4 vezes, né? Porque são todos iguais, por exemplo, nesse caso. Então eu teria que somar 4 vezes. Eu posso multiplicar por 4. Tem que dar 2.720. Deixa eu ligar aqui. E aqui você pode usar quantos multímetros você quiser, tá? Não tem problema. Ó, iniciar. Olha lá, tá vendo? 2.720, que é exatamente o valor que nós calculamos aqui da associação em série. Então você consegue fazer aqui associações em série, tá? Usando a escala de multímetro, tá ok? Vamos agora então fazer outra prática, né? Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu tenho que apagar um por um aqui, né? Então vamos supor que eu queira fazer um circuito usando aqui o nosso conceito de lei de Ohm. Então eu vou precisar de uma fonte. Eu posso usar dois tipos de fonte. Eu tenho essa fonte aqui, ó, tá vendo? Essa fonte que na hora que você clica, ele mostra aqui, você digita qual que é a tensão que você quer que ele saia. Né? Então, por exemplo, se eu der um iniciar aqui, ó, ele está liberando 5 volts entre o negativo e o positivo. Tá? Então vamos só verificar aqui como é que seria, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma fonte, né? Vamos supor que eu queira ligar aqui, deixa eu virar aqui o resistor, né? Então eu vou ligar aqui, ó. Agora eu vou começar a usar, deixa eu virar mais uma vez, não precisava, eu vou usar, por exemplo, o fio com a cor correta, né? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu queira medir a corrente, né? Então como é que eu faço aqui para medir corrente? Eu preciso mudar aqui, ó, de tensão para ampere, tá? Então ele está para ampere. Aí eu quero medir a corrente que está passando aqui. Esse medidor aqui, essa fonte, ela já mede a corrente, porque ela tem a parte de tensão e corrente. Mas se eu quiser ligar em série, ó, eu vou colocar aqui o terminal que está negativo, então eu vou colocar na cor preta, vai sair daqui, ó, o preto vai ligar onde? Vai ligar no preto do multímetro. Então eu venho aqui, ó, ligo aqui, tá? Aí desse outro lado aqui eu posso pegar a cor vermelha. Então ele sai aqui do vermelho, passando pelo resistor, tá? Tudo isso aqui, se eu quiser alinhar, deixar bonitinho, é possível, tá? Eu clico aqui, ó, deixo bonitinho, bem no esquadro. E aqui do positivo, eu vou ligar do outro lado da resistência. Então se você perceber aqui, ó, eu tenho uma resistência só. Qual que é a tensão aqui, ó? 5 volts. Vamos supor que eu quisesse, 8 volts, vai. Eu clico aqui, 8 volts. Aqui a corrente é a corrente máxima, tá? Então, tanto é que quando eu ligo, se não tiver nada ligado, ele dá zero. Mas se eu tiver um circuito, ele vai medir a corrente do circuito. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou ter uma alimentação de 5 volts em cima de um resistor de 680. Se a gente for fazer a conta aqui, ó, pela lei de Ohm, qual que seria a corrente? Então é tensão dividido pela resistência. Então se eu pegar aqui 8 volts dividido por 680 ohms, olha lá, me dá uma corrente, tá? Deu esse valor aqui quebrado. Eu vou colocar aqui no Eng, olha lá. Vai me dar uma corrente de 11,76, né? Se a gente arredondar aqui, 10 a menos 3 miliampere. Então na hora que eu clicar aqui, né, iniciar aqui a simulação, com essa tensão, a corrente que vai circular aqui pela lei de Ohm é 11,76 miliampere, tá? Essa corrente ela vai ser mostrada tanto aqui como aqui também no nosso amperímetro, que aqui está na escala de ampere, tá? E está em série no circuito. Então eu vou dar o iniciar aqui, ó. Olha lá, né? Quanto que nós tínhamos calculado? Ó, ele arredondou, né? Tá vendo? Porque ele só mostrou uma casa depois da vírgula.
Então era 11,76, ele arredondou para 11,8. Então, se eu usar essa fonte, ele já tem um amperímetro geral aqui. E aqui eu também consigo usar individualmente, tá? Deu para entender? Então eu consigo fazer a comparação e fazer a prática que nós já fizemos da lei de Ohm, por exemplo, tá? Na aula de hoje, o objetivo é a gente aprender a primeira lei de Kirchhoff. Tá? O que diz a primeira lei de Kirchhoff? É quando eu tenho resistências em paralelo. Tá? Então vamos fazer aqui o circuito aqui, ó. Como é que seria aqui para usar a primeira lei de Kirchhoff, né? Que é nossa aula de hoje, né? Eu posso usar essa fonte aqui, ou posso usar, só mostrar para vocês aqui, que aqui tem outras baterias, tá? Ó, se eu quiser usar essa pilha, tá? Posso usar direto essa pilha, já é 9 volts fixa, tá? Se eu quiser usar uma bateria, que é uma pilha de 1,5 volt, ó, deixa eu só diminuir aqui, que ela é grande, né? Ó. E aqui você consegue escolher, ó, se eu quero uma pilha menorzinha, uma pilha maior, aqui não vai influenciar, tá? E eu posso ter até 4 baterias, ó, 4 baterias, né? Aqui no caso, quando eu escolho o número de baterias, perceba que elas estão em série. Então, se eu quiser ter 1,5 volt, 3 volts, aqui no caso eu tenho 4 volts e meio, e com 4 pilhas ou 4 baterias eu tenho 6 volts, que é o máximo, tá bom? Então posso ter essa bateria, posso ter essa bateriazinha de 3 volts, tá vendo? De 3 volts, se eu quiser, tá? Ó, aqui eu tenho até placa solar, tá? Que ele simula, né? Se eu clicar aqui, ó, né? Qual que é a tensão que ele gera? 5 volts, tá vendo? 100 mA. Então aqui simula uma placa solar. Posso ter como bateria uma batata, né? A gente sabe aí, ó, a batata ela gera aí, ó, 0,67 volts, tá? E tem uma resistência interna, tá? Aqui também tem o limão, então dá pra gente brincar aqui, né? Vamos usar essa fonte aqui como referência. Então, no nosso caso aqui hoje, né, o objetivo é fazer aí o exercício que trabalha com a primeira lei de Kirchhoff. Então, a primeira lei de Kirchhoff, ela fala da associação em paralelo dos resistores, tá? Então vamos supor que eu tenha 4 resistores em paralelo, por exemplo, tá? E aí eu vou ligar aqui, ó, vou pegar aqui a cor preta, sai do negativo, né? E aí eu vou ligar nos 4 resistores em paralelo. Então posso usar assim, se eu não quiser usar o protoboard, posso ligar direto, como eu já comentei, tá ok? Então tá aqui, ó, eu vou ligar em paralelo para facilitar aqui, né? Se você quiser usar o protoboard, fica à vontade também, vai ter o mesmo resultado, tá? Então liguei aqui em paralelo. O outro lado aqui, ó, eu vou ligar a cor vermelha, tá ok? Então eu vou vir aqui, ó, eu vou ligar a cor vermelha, que é para simbolizar o polo positivo, tá? Então tá aqui, ó. Só que para ficar melhor, eu não vou pegar os resistores iguais agora. Vamos pegar resistores diferentes. Então, o primeiro aqui pode deixar 680. O segundo, eu vou colocar um resistor de 1.2K, tá? Sempre usem o ponto, tá? Aqui não funciona a vírgula, tá? 1.2 kΩ, tá? Olha lá, já mudou as cores. Esse outro aqui, posso usar um resistor de 3.3 kΩ, tá? Então vou colocar aqui. E por último aqui, ó, pode ser um resistor de 470 ohms, por exemplo. Então ficou aqui, ó, 4 resistores, né, diferentes um do outro, tá? O que diz a primeira lei de Kirchhoff? Que na associação em paralelo as tensões são as mesmas, tá? A gente pode confirmar isso aqui. Eu vou mudar aqui para a tensão, ó, e aqui eu vou pegar a tensão nesse terminal. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu aproveitar que o vermelho tá. Eu vou colocar desse lado. Então a tensão no circuito em paralelo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o outro em preto. A tensão, ela tem que ser a mesma. Então se eu medir aqui em paralelo, tem que ser a tensão da fonte. Vamos colocar aqui uma tensão de fonte aqui, sei lá, de 10 volts, vai, 10 volts, tá? Então, antes da gente começar, né, eu sei que a tensão aqui é 10 volts, e se eu medir aqui em paralelo, tem que dar 10 volts, tá? Primeiro, qual que é a associação equivalente? Como assim associação equivalente? Eu já expliquei para vocês que a fonte de alimentação, ela enxerga isso aqui como se fosse um único resistor, tá bom? Então, por exemplo, como é que eu faço o paralelo aqui?
eu tenho um resistor aqui de 680, 1,1K, 3,3K e 470. Então vamos fazer aqui, ó, qual que seria a resistência equivalente aqui. Então, como é que eu faço aqui, ó? 680 a menos 1 mais 1.200, vamos colocar tudo em ohms, tá? 1.200 a menos 1 mais, ó, 3.300, que é 3K3, né? A menos 1, que aqui está em paralelo, né? Mais 470 ohms, 470 ohms a menos 1. Fecho o parênteses, inverto. Então aqui vai me dar associação equivalente, igual, olha lá. Então essa associação equivale a 211,2 ohms, tá? Então esse valor é o valor do resistor equivalente. Ou seja, na prática, essa minha fonte, ela enxerga uma resistência de 211,2 ohms, tá? Qual que seria a corrente, né? Lembrando que eu tenho uma tensão aqui de 10 volts. Então, se eu pegar 10 volts e dividir pela resistência total, eu vou ter a corrente do circuito, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 10 dividido pelos 211, que é a resposta, né? Esse aqui, ele armazena sempre, a calculadora sempre armazena o último valor, né? Que é o 211. Se eu der um igual aqui, ó, colocar a tecla ENG, ó lá. Então a corrente que essa fonte vai fornecer deve ser 47,3 miliamperes. Vamos verificar? Então eu vou verificar aqui se a corrente total equivale ao que nós calculamos e se a tensão aqui em paralelo é a mesma. Então eu vou dar aqui iniciar a simulação. Olha só. Perceba que a tensão aqui em paralelo é 10 volts. Olha a corrente que ele mediu, ó. Vamos comparar com o que nós calculamos, ó. 47,3 miliamperes. Por quê? Porque esses resistores em paralelo equivalem a um resistor de 211,2 ohms, tá bom? Então, a corrente total, ela depende da associação, né? Ou seja, do valor do resistor equivalente dessas quatro. Então, o primeiro conceito que é falado aqui, na primeira lei de Kirchhoff, é que as tensões em paralelo são as mesmas, tá? Como é que nós podemos provar isso? Né? Vamos pegar aqui, ó. Se eu interromper um circuito desse, vamos supor que eu apague aqui, ó, tá? Deixa eu medir aqui, ó. Eu vou medir a corrente aqui, a tensão aqui, ó, tá? Eu vou medir a tensão aqui e a tensão desse outro lado aqui, tá? Opa, acabei mudando ali a cor. Tem que clicar fora aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, eu vou pegar lá no início lá. Então, em paralelo, ó, eles são circuitos independentes, né? Como assim independentes? Se eu interromper um deles, os outros continuam funcionando. Na hora que eu dar aqui o iniciar, ó lá, mudou a corrente. Por que mudou a corrente? Porque esse resistor saiu. Mas as tensões nos outros continuam. Tá? Então dá para a gente verificar isso, que são circuitos chamados independentes. Se por acaso esse fio aqui interromper, os outros continuam sendo, né, ligados aí no caso. Tá? E se eu quiser medir aqui, por exemplo, ó, no caso aqui desse resistor de 470 ohms, por que caiu para 26,1? Qual que era a corrente que estava nesse resistor? Se eu pegar aqui a calculadora, ó, por exemplo, eu tinha 10 volts dividido pelos 470 ohms aqui, ó, 470 ohms. Então, ó, aqui estava passando 21,3 aproximado, né, se eu arredondar aqui, 21,3 miliampere. Então, anteriormente eu tinha quanto? 47,3 miliampere, não era isso? Não era miliampere isso aqui, ó? Eu tinha essa corrente, né? Se eu subtrair da corrente que eu calculei aqui, né, eu vou conseguir chegar nesse valor. Então, esse é o valor que eu tinha antes. Se eu pegar esse valor, subtrair, né, eu esqueci quanto que eu fiz aqui, mas deixa eu fazer aqui, ó, 10 dividido por 470, tá? Deve dar os 26,1, ó. Olha lá. Ele arredondou aqui, né, ó, 26
26 mA, tá vendo? É que eu usei, como eu arredondei lá, não deu exatamente ponto 1, por causa de casas de arredondamento. Então, por que deu essa corrente? Porque a corrente que estava vindo por aqui, ela não passa mais, porque eu interrompi o circuito, né? Uma outra forma de eu calcular agora essa nova corrente é fazer o paralelo das três aqui e dividir, né, pegar 10 volts e dividir por essa associação. Então é uma outra forma também. Então agora sobrou aqui 3 resistores. Se eu fizer o paralelo dos três, ó, então se eu pegar aqui 680 mais 1200, inverte, mais 3300, inverte, inverte novamente, ó. Então na verdade o resistor aqui equivalente, ó, é 338,6 aqui se eu arredondar. Se eu pegar 10 volts e dividir por essa resistência, ó, 10 dividido pelo valor que ele guardou aí para mim. Então a corrente aqui, ó, ele arredondou para 26,1 mA, tá vendo? Então essa é a corrente dessa associação, tá? Então dá pra gente fazer o cálculo e comprovar a primeira lei de Kirchhoff. Inclusive, se eu quiser medir individualmente, ó, eu posso fazer até isso aqui, ó. Só pra gente finalizar aqui essa parte, ó, ele parou aqui porque eu interrompi, né? Então, por exemplo, eu já sei que as tensões aqui são iguais, né? Se eu pegar aqui, ó, eu vou virar esse multímetro e vou fazer isso aqui, ó, tá? Eu vou fazer isso 4 vezes, ó. Uma vez aqui, tá? Talvez isso aqui fique um pouco... Deixa eu fazer assim, ó. Trazer esse pra cá, pra ficar espaçoso. Esse pra cá, né? Deixa eu cancelar isso aqui, que tá ficando estranho isso aqui. Ó, vou colocar um resistor aqui, o outro resistor aqui, tá? Espaçado aqui, por quê? Porque eu quero medir a corrente de cada um, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar daqui pra cá, ó, daqui pra cá. Aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Ó. Então eu estou colocando em série. Eu vou ligar o outro lado já já. Então eu vou ligar aqui, por exemplo, ó, daqui para cá e daqui para cá. Então eu vou ligar aqui também. Mais um. Agora, deixa eu mudar aqui, deixar em ampere já. Ampere. E esse aqui também em amperes. Que agora eu vou medir em série. Estando em amperes, quando eu copiar, ó, deixa eu mexer aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, ele já copia já na escala de amperes, como eu coloquei anteriormente. Então daqui para cá, por exemplo, ó, posso colocar assim, e daqui eu já ponho para cá. E por último, né, mais um amperímetro aqui. Só mais um amperímetro. Então venho aqui e o último aqui. Então tá em série aqui, né? Eu preciso fechar o outro lado aqui do circuito. Tá? Então vou mudar só a cor aqui para manter o padrão, sai do polo negativo, tá? Então vou fazer o seguinte assim, ó, eu vou vir para cá, ó, venho aqui, e eu preciso ligar em paralelo tudo isso. Então daqui eu saio, deixa eu pegar daqui mais fácil, ó. Daqui eu venho para cá, que eu pego essa ponta, para quê? Para ligar sempre em paralelo, ó. Mesma coisa eu vou fazer aqui, porque na verdade eu estou ligando eles em paralelo, porém com um amperímetro no meio do circuito. É que tem que estar, na hora que aparecer a ponta vermelha, você consegue conectar, tá vendo? Então assim eu consigo estar conectando todos eles, ó. Isso aqui é porque eu não estou usando o protoboard, talvez no protoboard fique mais fácil. Então tá aqui, ó. Se você observar, eu coloquei em paralelo os resistores com um amperímetro em série aqui, tá? Tá tudo em paralelo. Então na hora que eu ligar agora, ele vai medir a corrente que passa em cada resistor. O que seria essa corrente? Se eu pegar a tensão, como a tensão em cada um é 10 volts, tá? Nesse caso aqui, esses amperímetros são ideais, tá? Eu posso, quer ver só? Eu vou garantir, ó, deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V. Se eu pegar aqui em paralelo, eu vou deixar aqui em volts, provavelmente a tensão aqui, ó, ela vai ser 10 volts, tá? Então se eu pegar aqui, ó, por exemplo, ó, a cor aqui não importa, tá, gente? O importante é o positivo tá no positivo e o negativo tá no negativo, tá? Então aqui eu posso até deixar na cor certa aqui, tá? Então aqui ele vai mostrar a tensão que está em paralelo e aqui as correntes em cada resistor. Então vamos lá, se eu der um iniciar aqui, ó, então percebam, ó, o que eu tenho aqui, ó, esse meu amperímetro não está influenciando em nada no circuito, ele só está medindo a corrente. Em cima de cada resistor, assim como nesse aqui, tem 10 volts, tá? Então os 4 estão em paralelo, os 4 têm 10 volts.
E a corrente de cada resistor está aqui mostrando. E essa corrente aqui é a soma de todas as correntes que estão mostrando aqui. Então, por exemplo, ó, eu tenho um resistor de 600 e eu tenho um resistor aqui de 680 ohms, por exemplo, ó, né? Então, se eu pegar 680, ou melhor, se eu pegar 10 volts e dividir por 680, deve dar os 14,7, ó. Então, 10 volts dividido por 680 ohms, ó, vou deixar aqui, ó lá, 14,7, ou seja, exatamente a corrente que passa por esse resistor. A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar 10 volts, dividir, esse resistor aqui é de 1,2K, 1.200, dividir por 1.200, colocar aqui na tecla Eng, olha lá, 8,33 mA, exatamente a corrente aqui. Tá? Se eu pegar, mesma coisa, 10 volts e dividir por 3.300 ohms, deve dar os 3,03. E aqui a mesma coisa, 10 volts dividido por, no caso aqui é 470 ohms, dá os 21,3. Tá? Se eu somar todas essas correntes aqui, que são correntes individuais de cada resistor, eu vou ter a soma delas mostrada aqui. Ou seja, se eu pegar ali 14,7 mais, eu vou deixar aqui sem o mili, porque todos estão em miliampere, o resultado também vai dar em mili. Então, 14,7 mais 8,33, 8,33 mais 3,03 mais 21,3 igual, olha lá, 47,3, tá? Aqui ele cortou aqui no 3, né? Poderia ter arredondado, mas essa é a corrente da soma das três que mostra aqui. Então aqui você tem a corrente total e aqui você tem a corrente individual, tá bom? Então com isso a gente consegue comprovar o que diz a lei de Kirchhoff, né? Que as tensões em paralelo são iguais, né? Aonde eu tenho um nó, a corrente ela se divide, parte da corrente vem por um ramo, e as demais correntes vão circular para os demais ramos. Mas a soma das correntes, né, que você tem nos nós vai dar igual à corrente total, que é a corrente que sai da fonte. Então com isso a gente consegue aí comprovar a primeira lei de Kirchhoff, tá ok, pessoal? Obrigado, aproveitem aí o Tinkercad, tá? É um software aí bem interessante, tá? E tudo que você fizer vai ficar salvo, então você vai ter um histórico. Então, por exemplo, na hora que você clica aqui, ó, tá? Esse circuito ele está salvo aqui para mim, tá vendo? Eu só não alterei o nome dele. Então tá aqui com esse nome aqui estranho, mas se eu quiser editar, eu posso vir aqui editar ele, tá? Aí eu volto lá, clico aqui, ó. Aí coloco aqui, ó. Primeira lei de Kirchhoff. Então você pode deixar o nome que você quiser, você clica aqui, ó. Tá? Então fica aqui, tá? Se você quiser deixar público para outras pessoas verem, que nem eu tenho aqui, a maioria dos meus projetos aqui está público, qualquer um consegue ter acesso. Se você quiser deixar público para outras pessoas poderem ter acesso, você clica aqui, vem aqui em propriedades, tá? Aí você, ó, ele está privado, só você consegue ver. Se você colocar aqui público, né? Aí você dá um salvar, tá? Então agora ele é público. Se você entrar na minha conta, você vai ver esse cara aqui. E se eu quiser compartilhar esse link com alguém, eu clico aqui, ó. Aqui eu tenho acesso, ó, copiar link. Eu posso mandar para quem eu quiser esse trabalho, tá bom? Então vocês conseguem ter acesso, né, a vários projetos meus aqui. A maioria deles está com Arduino, foi na época que eu fiz, mas tem alguns de eletricidade, tá ok? Então aproveitem o Tinkercad, você consegue simular em casa todos os circuitos elétricos que nós estamos aprendendo aqui em sala, tá ok? Então é a única coisa, e é gratuito, você pode acessar, ter a sua conta sem problema algum. Tá bom, pessoal? Aproveita então e bons estudos.